é que na vida real das empresas há gente que atinge a escala A, há uma quantidade importante, cerca de 80% das pessoas que ficam a um nível intermédio, e depois havia necessariamente pessoas, e é isso que acontece muitas vezes na vida prática, que por não estarem num nível adequado dentro do MBA, eram convidadas ou a ir fazer um MBA noutro sítio, ou a mudar de atividade, porque essas pessoas, diziam eles, naturalmente, também não se integrariam na vida empresarial. Porque não estavam suficientemente empenhadas em dar aquilo tudo que tinham dentro de si para poderem se integrar na vida empresarial. É evidente que este método é um método altamente discutível, mas foi importante, depois de todo um percurso escolar, eventualmente um bocadinho protegido e com regras muito diferentes, ser sujeito a este tipo de experiência, que é uma experiência que acaba por ter algum paralelo com a vida prática. Foi importante também pela exposição que me obrigou a ter, e que eu desejava, a uma vida fora de Portugal e a um ambiente internacional. Isso hoje em dia é uma condição, penso, muito importante, de qualquer mestrado com estas características, e há pouco ouvimos o professor Daniel Bessa falar dos professores que aqui estão e que trazem para aqui uma experiência de outras universidades, nos Estados Unidos da América, da London Business School. Eu creio que uma das oportunidades que temos nestes cursos, nestes mestrados de gestão, é poder expor aquilo que é a nossa experiência, a nossa vida, ou outro tipo de experiências, e muitas vezes fora do ambiente mais próximo que vivemos. E essa também foi uma qualidade e uma riqueza importante que eu adquiri com aquele MBA. E finalmente, vivendo primeiro 2 anos, e depois ainda trabalhei mais 2 anos em Barcelona, fora de Portugal, durante 4 aanos, eu pude perceber que, por muitas frustrações que na altura pudesse ter com o país, estávamos a viver os anos 83, 84, 85, as coisas ainda eram mais deprimentes do que são hoje em dia. Por muito difícil pudesse parecer, na altura, fazer uma carreira de gestor em Portugal, não fossem muito abertas as expectativas dentro do mundo empresarial em Portugal, eu aquilo que queria, de facto, era aproximar-me e trabalhar no meu país. E isso foi uma coisa que ficou muito clara depois de passar 4 ou 5 anos fora de Portugal, em Barcelona. E, portanto, houve um conjunto de coisas que se tornaram, que não foram claras na minha vida durante 12, 13, 14 ou 15 anos. Eu fui fazendo o meu caminho, escolhendo aquilo que não queria fazer, e que depois acabaram por resultar em, a certa altura, fazer um MBA, ser confrontado com o mesmo tipo de angústias, de dúvidas, de ansiedades, que se calhar muitas das pessoas aqui têm nesta sala, e acabar por clarificar uma série de coisas que eu queria ser na vida, precisamente através da oportunidade de um MBA. Portanto, foi de facto o melhor investimento que eu pude fazer do ponto de vista pessoal na minha vida profissional, e foi algo que valeu não só por aqueles 2 anos que eu passei em Barcelona, mas por tudo aquilo que eu tenho conseguido viver na minha vida profissional depois disso. Foi também durante o MBA que eu pude perceber, dentro do mundo empresarial, nomeadamente numa fase mais ambiental do MBA, aquilo que eu queria realmente fazer. Porque aquilo que estava na moda, na altura em Portugal, em 85, 86, lembram, já não se lembram vocês, mas lembram-se alguns dos que aqui estão na sala, do boom da Bolsa e do boom do setor financeiro. A maioria dos meus amigos, dos meus colegas, aquilo que foram foi trabalhar ou para empresas de consultadoria ou para grandes instituições financeiras. E realmente o fascínio que eu senti naquele curso foi fundamentalmente por uma área que não era uma área especialmente apelativa em Portugal na altura, que era a área dos produtos de consumo, do marketing, daquilo que está muito virado para a indústria mais desenvolvida na altura, nas multinacionais, daquilo que se chama o Fast Moving Consumer Goods. Era isso que mais me seduzia, que mais me apaixonava, que eu mais gostava de estudar, de discutir com os meus colegas, e era uma área onde eu, inclusive, sentia que a incerteza relativamente a outras áreas mais quantitativas era maior, e, portanto, era maior também o poder que um gestor pode ter, através da sua opinião, das suas convicções, da sua forma de trabalhar, poder estabelecer caminhos dentro das empresas. E foi por aí que eu encaminhei a minha vida. Depois, enfim, comecei a trabalhar em 86, os primeiros anos em Espanha, numa empresa de produtos de consumo, que estava a introduzir em Portugal, a Arbora, que tinha umas marcas muito conhecidas na área da proteção
sanitária infantil, isto é, fraldas, e da área da proteção sanitária feminina, penso dizer quem é, dediquei os meus primeiros 3 anos de vida a trabalhar nesse mercado, aulas de Dodó, que na altura foram introduzidas em Portugal, acompanhei esse processo, ainda aí estão. Depois passado 2 ou 3 anos, a trabalhar numa empresa já americana, mas já estabelecida em Portugal, Scott Paper, que era uma empresa que também se dedicava a produzir e a comercializar e a fazer o marketing de produtos que toda a gente sabe quais são, papel higiênico, lenços de papel, etc. Portanto, os primeiros 7 anos da minha vida foram dedicados a produzir e a trabalhar no marketing deste tipo de produtos, deste tipo de marcas, e foi sempre muito difícil explicar ao meu pai e ao meu avô que achavam que o direito era o que é que eu estava a fazer vendendo pensos, Vax, tampões, tampax, fraldas, papel higiênico, discotex. Foi essa a minha vida durante os 3 anos. Até que, a certa altura, comecei a dedicar a minha carreira a uma parte eventualmente mais nobre do corpo humano, que foi a altura em que eu transitei para o universo das bebidas. Em 1992, 93, em 92, eu estive um período curto, mas cerca de 2 anos, na Tetra Pak, que é uma grande empresa sueca dedicada ao tratamento e ao processamento de embalagens, ao tratamento, processamento e à produção de embalagens para a indústria alimentar, nomeadamente para a indústria do leite, dos chumos, etc. E depois isto foi uma pescadinha de rabo na boca, porque da Tetra Pak um dos principais clientes era a Compal, e a certa altura a Compal foi privatizada e eu acabei por ser convidado por ir para a Compal. Estive na Compal durante todo o período em que a empresa se manteve privada, porque ela foi nacionalizada outra vez recentemente, e, portanto, de 93 até 2005 estive na Compal. Depois, enfim, a gestão pública entendeu que eu já não era necessário naquela empresa, que acho que fez bem, e finalmente vivi um período, confesso-vos, de alguma indefinição, durante o ano de 2006, para perceber o que é que ia fazer à minha vida aos 44, 45 anos, porque penso que, enfim, as pessoas aqui me conhecem. Eu, entretanto, a partir de 98, não sei se para bem ou para mal dos meus pecados, conjuguei a minha vida profissional, sabe Deus como, com uma atividade política que foi ganhando, até a certo momento, alguma ascendência sobre a minha vida profissional, ou pelo menos um papel relativamente importante. A família foi quem foi mais sofrendo. E um dos dilemas que o ano passado eu tive que revisitar foi o daquilo que queria ser outra vez na minha vida, depois de ter estado a trabalhar durante 20 anos como gestor. Porque, de facto, havia a opção de, eventualmente, eu poder mergulhar de uma forma diferente na minha vida política e deixar para segundo plano a minha vida de gestor. Portanto, eu tive que revisitar um bocadinho aqueles básicos da minha vida que me tinham levado, quando eu tinha 22, 23 anos, a procurar determinar realmente o que é que eu queria fazer na vida. E eu acho que, em boa hora, decidi voltar à vida empresarial, à vida de gestor, porque há 2 características que a vida das empresas tem e que um MBA nos prepara para isso, que eu não conseguia encontrar totalmente na política, apesar da política ser uma atividade muito nova, e eu acho, inclusive, que devemos tratar com maior tolerância algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, que se dedicam à vida pública na política e que fazem disso a sua vida, mesmo que às vezes não apareça um papel dos impostos ou de uma licenciatura. Eu acho que nós devemos ser mais tolerantes, porque geralmente são as pessoas, perdoem-me dizer isto com esta ironia, mas acho que, de facto, há um desprezo, uma desconsideração muito grande pelas pessoas que se dedicam à atividade política e que fazem disso a sua vida,